pessoal, sou Amarildo Diniz, professor de atualidades da Central de Concursos. Nossa aula de hoje vai priorizar relações internacionais, parte 1, e o módulo 1 se destina ao Brexit, o processo aí de saída do Reino Unido da União Europeia, que tem causado uma crise política muito significativa no país. Pois bem, o que é o Reino Unido? O Reino Unido constitui um Estado formado por 4 nações, não é? A Inglaterra, Gales, a Escócia e também a Irlanda do Norte, como nós podemos observar no mapa a seguir. Inglaterra, Gales, Escócia ao norte e a Irlanda do Norte, que é um pedacinho da ilha vizinha. Lembrando que o Reino Unido é uma monarquia parlamentarista. Como que funciona o parlamentarismo? O partido político que ganha as eleições indica o primeiro-ministro. E na atualidade, nós temos uma primeira-ministra, que é Theresa May. Lembrando que o Reino Unido tem maioria protestante e a sua capital é Londres, que é um importante centro financeiro e de negócios. A crise política no Reino Unido começou em 2016, quando aconteceu um referendo sobre a permanência ou não do país na União Europeia. E venceu o Brexit, a saída do Reino Unido do bloco. No referendo, a maioria dos eleitores votaram a favor do Brexit, por uma diferença muito pequena de votos. A vitória do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, aconteceu devido ao comparecimento em massa de alguns eleitores mais conservadores, a extrema-direita, os idosos e também o pessoal do interior da Inglaterra e do país de Gales. Vamos entender, por que esse pessoal votou a favor do Brexit? Entre os fatores, nós podemos listar a crise econômica no Reino Unido, o desemprego alto, o descontentamento, né, com os rumos da economia britânica, o temor da entrada de refugiados e imigrantes no Reino Unido, a xenofobia e o crescimento da extrema-direita no país estão entre os fatores que explicam a vitória do Brexit. Lembrando que no período de votação do Brexit, o Reino Unido foi atingido por alguns ataques terroristas provocados por extremistas islâmicos, e isso assustou uma parte da população que vê a União Europeia como facilitador da entrada de imigrantes no país. Votaram pela permanência do Reino Unido na União Europeia o pessoal que é mais progressista, a centro-esquerda, os liberais do ponto de vista econômico e principalmente os moradores das grandes cidades como Londres, Manchester e também o pessoal que habita a Escócia e a Irlanda do Norte. O Brexit deflagrou uma crise política gravíssima no Reino Unido. Em 2016, o primeiro-ministro David Cameron, do Partido Conservador, que é neoliberal, ele concordou com a realização do referendo porque ele acreditava que o Brexit não ia passar, que a maioria dos eleitores não iam optar pelo Brexit. Ele estava enganado. E como o Brexit foi aprovado, ele em seguida deixou o governo. Com a queda do primeiro-ministro David Cameron, assumiu o poder a primeira-ministra Theresa May, também do Partido Conservador. Em 2019, tem se destacado uma grave crise no processo de negociação de saída do Reino Unido da União Europeia. A primeira-ministra Theresa May negocia com a União Europeia uma saída mais amistosa, uma saída menos traumática, que cause menos prejuízos econômicos, financeiros e comerciais ao país. Todavia, a negociação com a União Europeia é muito dura e ela não tem conseguido a permanência de algumas vantagens, principalmente comerciais.
Theresa May também apresenta grande dificuldade de negociação com o parlamento britânico, que já rejeitou sucessivamente vários dos termos do acordo que o país está fazendo com a União Europeia. Os parlamentares de diferentes partidos, inclusive do próprio Partido Conservador e bastante do Partido Trabalhista, rejeitam, não é, o acordo que May tem feito com a União Europeia, alegando que os prejuízos para o país seriam muito expressivos. Em 2018 e 2019, o desgaste da primeira-ministra Theresa May com o parlamento britânico tem se acentuado, o que coloca em risco a permanência dela no poder. Então, pode acontecer uma substituição de Theresa May por um outro primeiro-ministro do Partido Conservador ou até a antecipação das eleições no Reino Unido. Observem a foto, Theresa May irritada com o parlamento britânico, que rejeitou uma nova proposta aí de negociação com a União Europeia no processo de saída do país do bloco, o Brexit. Portanto, Theresa May está longe de ser uma Margaret Thatcher. Ela é muito inábil do ponto de vista político e ela tem os dias contados no Reino Unido. Mas é o seguinte, o que está acontecendo na sociedade britânica? Uma polarização política muito grande entre aqueles que são a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia e aqueles que são a favor do Brexit. Portanto, a polarização política se dá em vários países. No Reino Unido, no Brasil, nos Estados Unidos, na Itália, na França. É um fenômeno global. Observe a foto, um protesto no Reino Unido contra o Brexit, visto que muitos britânicos, em sua maioria liberais, de centro-esquerda, eles desejam um novo referendo, porque afirmam que o país terá muitos prejuízos econômicos e comerciais com a saída da União Europeia. Observe aí a multidão numa passeata em Londres. A polarização política é muito grande no Reino Unido. E observem essa outra foto do pessoal aí de extrema direita que é a favor do Brexit. Eles defendem a saída do Reino Unido da União Europeia. São contrários aí aos acordos feitos com o bloco, alegando que os compromissos financeiros do Reino Unido com a permanência no bloco seriam muito grandes e eles são bastante xenófobos também. O Brexit, ele causa muitas incertezas do ponto de vista econômico e comercial. E já tem aparecido muitos problemas em territórios que fazem fronteira com nações da União Europeia. No caso da Irlanda do Norte, que pertence ao Reino Unido, tem a fronteira com a República da Irlanda, que integra a União Europeia. Se o Reino Unido sair, da União Europeia, muitos empresários da Irlanda do Norte terão mais dificuldades nas suas relações comerciais com a República da Irlanda. E existem muitos negócios históricos entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. E a saída do Reino Unido pode aumentar as tarifas de importação para produtos britânicos que entram na República da Irlanda. Além do problema na divisa entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, nós temos também o surgimento de problemas em Gibraltar. Gibraltar é um território britânico, localizado no Estreito de Gibraltar, entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Gibraltar pertence ao Reino Unido, faz divisa com a Espanha pertence à União Europeia. E, portanto, os habitantes de Gibraltar, eles podem ser prejudicados nas suas relações econômicas, comerciais, sociais, caso o Reino Unido abandone o bloco União Europeia. Se as negociações entre Theresa May e o parlamento britânico não chegarem a um bom termo, o país poderá deixar a União Europeia sem acordo nenhum, o que pode gerar um problema econômico e comercial de grandes proporções no país. A crise política no Reino Unido, deflagrada dentro do Partido Conservador,
com o referendo do Brexit, abre a possibilidade da centro-esquerda ganhar as eleições, né, próximas no país. Portanto, existe a possibilidade de que, havendo eleições no Reino Unido, o Partido Trabalhista retorne ao poder devido à grave crise política e econômica em que o Reino Unido se meteu nos últimos tempos. O principal líder de oposição a Theresa May e aos conservadores é o líder trabalhista Jeremy Corbyn. O Corbyn, ele tem um perfil bem diferente de Theresa May. O Corbyn, ele ganhou grande popularidade, ele é anti-neoliberal, portanto, mesmo dentro do Partido Trabalhista, ele é mais à esquerda e tem criticado bastante o atual governo. Corbyn, ele defende maior intervenção do Estado na economia e mais investimentos em setores sociais. Observem a foto do líder opositor britânico do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn. Entre as consequências do Brexit, a gente destaca os eventuais prejuízos comerciais para o Reino Unido, com a perda, né, de vantagens do ponto de vista comercial com a União Europeia. Outra consequência é o fortalecimento do extremismo de direita dentro do Reino Unido e o próprio enfraquecimento da União Europeia com a saída de um parceiro comercial importante. Observem a charge com as estrelinhas da União Europeia e um dos membros ali se afogando, que pode ser o Reino Unido. Agora vamos ao Você Aprendeu. Crise do Brexit. Em 2016, vitória da saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit. Idosos, conservadores, o País de Gales e o interior da Inglaterra votaram pelo Brexit. Razões: crise econômica, custos financeiros de permanência no bloco e xenofobia. O Brexit lançou o país numa longa crise política que abala o governo da primeira-ministra Theresa May do Partido Conservador. O acordo de saída do bloco, negociado entre May e a União Europeia, é o centro da discórdia. O parlamento britânico rejeitou os termos do acordo. Polarização política. Os progressistas e liberais desejam um novo referendo. A extrema-direita defende o Brexit. Brexit causa incerteza sobre relações comerciais de territórios como a Irlanda do Norte e Gibraltar. Agora vamos resolver um exercício. Em 2019, o Reino Unido continua mergulhado em crise política devido ao Brexit. Um dos principais motivos foi, vamos à alternativa A rejeição do Parlamento Europeu ao acordo que Theresa May negociou com o Parlamento inglês. Incorreto, vamos a B. A realização de um segundo referendo devido a pressões da esquerda e dos liberais. Errado, vamos a C. A ocorrência de protestos da extrema-direita favorável à permanência na União Europeia. Errado, visto que a extrema-direita ela defende o Brexit. Vamos a D. A eclosão de um violento movimento separatista na Escócia. Errado, embora tenha um movimento separatista, esse movimento separatista na Escócia não é um movimento violento. Vamos a E. A rejeição do parlamento britânico ao acordo de saída que Theresa May negociou com a União Europeia. Verdade, então ficamos com a alternativa E. A crise política entre Theresa May e o parlamento britânico. No módulo 2, a França, principalmente o governo de Emmanuel Macron e o advento de um movimento chamado os coletes amarelos. A França é governada pelo presidente Emmanuel Macron. Ele é um cara de centro, né, que fundou um partido chamado Em Marcha. Nas últimas eleições presidenciais, Macron venceu no segundo turno a candidata da extrema-direita Marine Le Pen. Em 2018 surgiu um movimento na França com manifestantes utilizando coletes amarelos, um movimento de protesto contra o governo francês.
O movimento dos coletes amarelos se autodenomina espontâneo, horizontal e apartidário. Os coletes amarelos organizam protestos contra o governo de Emmanuel Macron, acusando o governo de medidas que têm aumentado o custo de vida na França. Mas quem participa das manifestações, que fazem parte aí do arcabouço dos coletes amarelos? É um movimento muito complexo, visto que entre os manifestantes nós temos um pessoal de extrema direita e o pessoal de extrema esquerda, misturados. O movimento, ele expressa uma insatisfação muito grande na sociedade francesa com o atual governo. As pessoas vão para a rua, trajadas de coletes amarelos e fitas refletoras, tal como agentes de trânsito e o pessoal da limpeza pública. Observem a foto de uma enorme manifestação em Paris, na França, dos coletes amarelos. Inclusive, manifestações que estão acontecendo nas principais cidades francesas entre 2018 e 2019. Os protestos começaram nos subúrbios, nas periferias de algumas cidades, inclusive da região metropolitana de Paris, e se disseminaram, atingindo inclusive os bairros centrais de algumas cidades, como a própria cidade de Paris. E, inclusive, bairros elegantes, bairros de elite na França começaram a ser atingidos por estas manifestações. E é o seguinte: começou com um movimento espontâneo, mais pacífico, e depois foi ficando cada vez mais violento. Observem na foto. Temos aí automóveis incendiados numa cidade francesa. Note um cara encapuzado, que não mostra o rosto, o que guarda similaridade com o que aconteceu no Brasil a partir de 2013. Lembrem-se das manifestações contra o governo no Brasil, que começaram focadas na questão do aumento das tarifas do transporte coletivo e depois se disseminaram manifestações que tiveram a participação dos chamados Black Blocs. Então a gente pode aí fazer uma comparação entre os coletes amarelos franceses e as manifestações que aconteceram no Brasil a partir de junho de 2013, inclusive com atos de violência. Quais os motivos das manifestações dos coletes amarelos? Quais as razões? A primeira motivação para ir para a rua foi o aumento do preço dos combustíveis, que irritou bastante os caminhoneiros. O governo francês decidiu aumentar o preço dos combustíveis, gasolina, diesel, etc., para arrecadar mais recursos para investimento em energias alternativas menos poluentes, por motivações, portanto, ambientais. O governo francês decidiu taxar a utilização de combustíveis fósseis. Todavia, quando você aumenta o preço dos combustíveis, isso tem um impacto socioeconômico muito grande, causando revolta na população e nos caminhoneiros. Aí nós temos também a possibilidade de fazer uma comparação entre os coletes amarelos, os caminhoneiros começando a protestar na França, com a greve de caminhoneiros que aconteceu aqui no Brasil em 2018. Aí é o seguinte: começaram a reclamar do preço do combustível, depois começaram a reclamar do custo de vida e, em seguida, começaram a pedir a destituição do presidente. O pessoal começou a ir para a rua reclamando de tudo, inclusive pedindo o fim do governo, uma mudança política fora Macron e assim por diante. Portanto, esse movimento guarda, sim, alguma similaridade com os protestos no Brasil em 2013 e com a greve de caminhoneiros em 2018. Quem ganha com as manifestações, os protestos dos coletes amarelos na França? Quem ganha são os extremistas, tanto de esquerda quanto de direita. Inclusive, a candidata derrotada nas últimas eleições na França, Marine Le Pen, está faturando bastante com esse movimento contra Macron e ela pode se fortalecer nas próximas eleições presidenciais. A extrema esquerda, liderada por Jean-Luc Mélenchon, também aproveita os protestos para criticar o governo. Em 2019, o movimento dos coletes amarelos
se disseminou, houve um enorme aumento da violência, muita repressão policial violenta, o número de feridos é cada vez maior, o número de mortos é cada vez maior na França, preocupando, né, a situação política francesa nos últimos anos. E o presidente Emmanuel Macron, inicialmente, ele ignorou, né, o movimento, e o movimento foi crescendo, e ele é acusado de ser incapaz de fazer uma negociação com o movimento para acalmar esse movimento. A alta comissária da ONU para Direitos Humanos, ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, alerta para o excesso de repressão policial contra movimentos reivindicatórios de mudanças sociais e que essa repressão pode resultar em mais violência ainda. É uma crítica à França e a outros países. Agora você aprendeu. O presidente da França, Emmanuel Macron, do Partido de Centro, em marcha. Em 2018 e 2019, aconteceram protestos do movimento dos coletes amarelos contra o governo. A pauta inicial dos coletes amarelos foi o alto custo dos combustíveis devido à elevação dos impostos para financiar fontes renováveis de energia. Posteriormente, os coletes amarelos ampliaram a pauta contra o custo de vida em geral e pedindo a destituição de Macron. Os coletes amarelos apresentam manifestantes de extrema-direita e de extrema-esquerda, portanto é um movimento complexo. A repressão policial foi violenta, os manifestantes também fizeram atos violentos na periferia das cidades e no centro de Paris. Agora vamos treinar resolvendo exercício. É correto afirmar que o movimento dos coletes amarelos na França é, vamos lá, partidário, motivado pela defesa do meio ambiente e com integrantes de extrema esquerda. Mentira, visto que a questão ambiental está relacionada ao aumento do preço dos combustíveis pelo governo francês. Vamos a B. É espontâneo, motivado inicialmente pela defesa dos direitos trabalhistas e com integrantes de extrema-direita xenófoba. Bom, o foco, né, principal não foram os direitos trabalhistas. Vamos a C. Partidário, motivado pelo aumento dos impostos sobre energia elétrica e com integrantes liderados por Michelle Bachelet. Errado, Michelle Bachelet é a alta comissária da ONU para Direitos Humanos. Vamos a D. Espontâneo, motivado inicialmente pelo custo elevado dos combustíveis e com integrantes de esquerda e de direita. Verdade. Vamos a E. Partidário, liderado por Marine Le Pen, a principal líder comunista francesa. Errado, ao contrário, Marine Le Pen é uma líder de extrema direita. Portanto, ficamos com a alternativa D como alternativa correta. Finalizamos o módulo, nos vemos no próximo. Pessoal, no módulo 3, a Alemanha e a Itália. A Alemanha é governada pela primeira-ministra Angela Merkel, no poder desde 2005 e considerada uma das principais estadistas do mundo. Angela Merkel é da União Democrática Cristã na Alemanha, que seria a centro-direita. Merkel é uma das estadistas mais influentes nos fóruns internacionais e ela ganhou grande notoriedade nos últimos anos por uma posição, né, mais solidária à entrada de imigrantes e refugiados do Oriente Médio, principalmente sírios, no país. A Alemanha é o país que mais se beneficiou da União Europeia em termos de relações comerciais, apresenta um crescimento econômico razoável e também boas relações com países vizinhos, principalmente com a França. A Angela Merkel, ela é suave, né, com os imigrantes e refugiados sírios, mas ela é durona em relação a Donald Trump e ao Reino Unido. Ela tem uma posição muito firme nas relações com Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos,
visto que os Estados Unidos já ameaçaram a Alemanha de taxar produtos alemães, principalmente os automóveis, o que gerou uma reação bastante negativa da primeira-ministra Merkel. Merkel também tem assumido uma posição rigorosa em relação às negociações com o Reino Unido devido ao Brexit. Agora vamos à turbulência política na Itália nos últimos anos. Nas últimas eleições, depois de muita negociação, assumiu o governo uma coalizão de extrema-direita. É a primeira vez desde o final da Segunda Guerra Mundial que explicitamente a Itália tem um governo de extrema-direita, com algumas nuances, algumas ideias fascistas. E o atual primeiro-ministro italiano é Giuseppe Conte. O vice-primeiro-ministro e ministro do Interior é o polêmico Matteo Salvini. A polêmica coalizão política que está no poder na Itália é formada por dois principais partidos políticos, o Movimento 5 Estrelas e a Liga Norte, ou Lega Norte. Lembrando que essa coalizão política de extrema-direita é polêmica, visto que durante a Segunda Guerra Mundial a Itália foi governada pelos fascistas liderados por Mussolini, que se aliaram a Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos às posições polêmicas da extrema-direita italiana agora. A primeira posição polêmica é a xenofobia contra a entrada de imigrantes e refugiados, principalmente de países subdesenvolvidos. O atual governo italiano também tem uma posição crítica em relação à União Europeia. E alguns defendem até a saída do país da União Europeia, tal como o Brexit no Reino Unido. A Liga Norte, que está no governo italiano na atualidade, já fomentou o movimento separatista do norte da Itália, principalmente da região da Lombardia, em relação ao restante do país. Agora as relações com o Brasil, lembrando que o atual governo italiano chegou a declarar apoio ao presidente Jair Bolsonaro aqui do Brasil. A recente extradição de Cesare Battisti, um extremista de esquerda que cometeu assassinatos na Itália, do Brasil em direção ao território italiano, foi comemorada pelo governo de Giuseppe Conte. Agora, a grande polêmica em relação aos imigrantes brasileiros e os casos de fraudes na cidadania italiana para brasileiros. Com a grave crise econômica, social e política no Brasil nos últimos anos, aumentou muito o fluxo de imigrantes brasileiros em direção à União Europeia. Entre os principais destinos, Portugal e Itália. Portanto, aumentou demais a requisição de cidadania italiana por descendentes de italianos aqui no Brasil. O crescimento exponencial dos pedidos de cidadania italiana por brasileiros tem preocupado o governo italiano. E como o governo italiano tem por característica a xenofobia, ele quer frear a entrada de imigrantes e de brasileiros por lá. Em 2018 e 2019, aconteceram na Itália várias operações policiais que desbarataram quadrilhas especializadas em fraudes na cidadania italiana para brasileiros. Assim, muita gente foi parar na cadeia, inclusive brasileiros envolvidos nestes escândalos. As fraudes, elas envolvem a participação de brasileiros, de autoridades italianas e até recentemente de um padre em uma província italiana. Destacou-se uma operação policial lá na Itália chamada Operação Santos, que desbaratou uma quadrilha que fraudava a cidadania italiana para brasileiros, em províncias como Verbânia e Novara. A partir da Operação Santos, desbaratando essas quadrilhas, cerca de 800 brasileiros vão perder a cidadania italiana. Um deles é o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, que estaria envolvido aí, é um dos beneficiários dessas fraudes em cidadania italiana. Agora vamos a Você Aprendeu. A Alemanha, primeira-ministra Angela Merkel, de centro-direita, é estadista influente no mundo. Posições firmes em relação aos Estados Unidos de Trump e Reino Unido devido às negociações do Brexit.
acolhimento de refugiados sírios e boas relações com a França. Agora a Itália. Primeiro-ministro Giuseppe Conte e vice-primeiro-ministro Matteo Salvini pertencem a uma coalizão de extrema-direita na Itália, formada pelo partido Cinco Estrelas e também pela Liga Norte. Extrema-direita no poder é caracterizada pela xenofobia, aversão a estrangeiros, imigrantes, refugiados. O governo italiano declarou apoio ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Crescimento dos pedidos de cidadania italiana por brasileiros devido à crise econômica e política no Brasil. Operação Santos. A polícia italiana prende brasileiros e italianos que fraudam a cidadania italiana para brasileiros do país. Agora vamos resolver um exercício. Considerando o contexto político italiano na atualidade, com a extrema-direita xenófoba no poder, é possível afirmar que, vamos à alternativa A, crescem as operações policiais contra fraudes na cidadania italiana para brasileiros. Verdade. Uma vez que o governo italiano tem uma postura mais xenófoba em relação a imigrantes estrangeiros, ele aperta o cerco contra quadrilhas que estão especializadas em fraudar cidadania para descendentes de italianos, principalmente brasileiros. Vamos a B. Crescem as operações policiais contra fraudes da cidadania italiana para americanos. Não é para americanos. Vamos para C. Diminuem as operações policiais contra fraudes na cidadania italiana para brasileiros. Não aumentam essas operações policiais contra fraudes em várias províncias italianas em 2018 e 2019. Vamos para D. Crescem as operações policiais contra fraudes na cidadania brasileira para italianos. Não é o inverso, vamos a E. Cresce o estímulo para a atração de imigrantes, principalmente brasileiros descendentes de italianos. Não. Como o governo italiano é um governo de coalizão de extrema-direita, o governo italiano coloca cada vez mais restrições para a entrada de imigrantes no país. Portanto, ficamos com a alternativa A. Pois bem, concluímos o módulo, nos vemos no próximo. Olá! No módulo 4, a nossa prioridade é para a Espanha e Hungria. A Espanha, em 2019, é governada pela centro-esquerda, cuja liderança é para o primeiro-ministro Pedro Sánchez Pérez Castellón. Pedro Sánchez pertence ao Partido Socialista Operário Espanhol, que seria a centro-esquerda na Espanha. Ele é economista e tem adotado medidas para tentar recuperar a economia espanhola depois de um período de longa crise econômica e financeira. A Espanha atravessou uma década de crise econômica, social e política, com a recessão, desemprego bastante elevado, distúrbios sociais, né, e inclusive a queda de vários primeiros ministros. Os governos anteriores adotaram medidas muito duras de cortes, né, em salários de funcionários públicos, reforma na Previdência Social, reforma trabalhista, o que causou bastante irritação na sociedade espanhola. Essa crise foi a crise dos PIGs, ou seja, dos países europeus que entraram em crise financeira devido à alta dívida pública e alto déficit público. A crise atingiu, né, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha e também o Chipre. Estes países estão tentando recuperar a sua economia nos últimos anos, com alguns casos bem-sucedidos, como o caso de Portugal, e casos ainda mal-sucedidos, como é o caso da Grécia. Em 2018 e 2019, a economia espanhola já apresenta certa recuperação.
Lembrem-se, em período de crise econômica, nós temos aí um aumento de movimentos separatistas, que no caso da Espanha é o País Basco e a Catalunha. Vamos examinar o mapa. Crescimento de separatismos, regiões que querem se tornar países independentes. No caso da Espanha, duas regiões. A Catalunha, que é a região mais rica da Espanha, cerca de 19% do produto interno bruto, localizada ali no sudeste do país, na divisa com a França, e o País Basco mais ao norte, que tem um tradicional movimento separatista. Lembrar que no caso do País Basco, o movimento separatista ETA declarou a sua dissolução em 2018, mas isso não significa o fim, né, das atividades separatistas de outros grupos. Pois bem, devido à crise econômica, desemprego elevado, insatisfação popular, nos últimos anos surgiram movimentos políticos alternativos na Espanha, como o Podemos, que é um grupo político mais à esquerda. Mas também nós tivemos, entre 2018 e 2019, um crescimento da extrema-direita na Espanha. Em 2019, chamou bastante atenção a vitória da extrema-direita na região da Andaluzia, no sul da Espanha. O partido extremista de direita Vox venceu as eleições. A Andaluzia era uma região tradicionalmente governada pela esquerda, então houve uma mudança radical agora com a extrema-direita assumindo o poder. A vitória da extrema-direita na região da Andaluzia ressuscita um pouco dos fantasmas do franquismo fascista na Espanha. Observem o mapa. No mapa, em vermelho, destacada a região da Andaluzia, a tradicional região espanhola, localizada ao sul. E aí na foto nós temos uma das principais lideranças da extrema-direita espanhola, nova extrema-direita espanhola, do partido Vox, que tem inspiração, né, no franquismo do século XX. A vitória do partido Vox na Andaluzia chama atenção para a reemergência do franquismo na Espanha. Mas o que foi o franquismo? Lembrem-se que a Espanha foi governada pela ditadura do general Francisco Franco entre 1936 até 1975, uma das ditaduras militares mais longevas da história. Francisco Franco foi aliado de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, como você pode observar na foto. O franquismo na Espanha foi responsável por repressão, censura aos meios de comunicação, sequestros de crianças, assassinatos de opositores políticos. Levou a Espanha a uma situação de subdesenvolvimento em plena Europa até a década de 1970 do século XX. Apesar de Franco ser fascista, aliado de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, ele se manteve no poder durante muito tempo porque ele se posicionou contra o comunismo, contra o socialismo durante o período da Guerra Fria e ele teve apoio dos Estados Unidos. Em 2019 foi lançado um documentário, um filme sobre o franquismo espanhol. Foi o filme O Silêncio dos Outros, que teve na executiva de produção o Pedro Almodóvar. O filme O Silêncio dos Outros conta o fim do regime franquista na Espanha, visto que no final do regime teve uma anistia tanto para os que cometeram crimes durante a ditadura do general Franco, quanto para os opositores à ditadura. Lembrem-se que o examinador, tanto na prova de geografia, de atualidades ou de história que você vai prestar, pode fazer uma analogia entre a anistia dada na Espanha ao término da ditadura franquista e a anistia dada para os militares e oposicionistas aqui no Brasil em 1979. No filme, destaca-se a luta de familiares
que sofreram perdas de seus parentes durante a ditadura franquista, que lutam até hoje para encontrar os corpos, né, de pessoas que foram assassinadas durante aquele período. Agora é a vez da Hungria, um país governado pela extrema-direita no leste europeu. Chama bastante atenção um líder polêmico, né, da Hungria, que é Viktor Orbán. O governo da Hungria estabeleceu uma nova legislação trabalhista que tem provocado protestos no país em 2018 e bastante agora em 2019. Os críticos chamam a reforma trabalhista do governo de Viktor Orbán de lei da escravidão, visto que permite que as empresas adotem horas extras para trabalhadores, só que o pagamento pelas horas extras vai ser feito a longuíssimo prazo. Na foto, observem uma grande manifestação na capital da Hungria, Budapeste, em frente ao parlamento, contra a reforma trabalhista do governo de extrema-direita de Viktor Orbán. Lideranças extremistas de vários países têm se aproximado de Israel nos últimos anos. É o caso de Viktor Orbán na sua amizade, né, cada vez mais intensa com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. E o Orbán também tem excelentes relações com o Donald Trump. Agora vamos a Você Aprendeu. Espanha. Primeiro-ministro Pedro Pérez Castellón, de centro-esquerda do Partido Socialista Operário Espanhol. A Espanha é caracterizada pelo crescimento do separatismo nas regiões da Catalunha e do País Basco nos últimos anos. Também apresenta um crescimento da extrema-direita na região da Andalucia, principalmente o partido Vox, que chama a atenção para o franquismo novamente. Filme produzido por Pedro Almodóvar chama a atenção para a luta de familiares de assassinados pela ditadura franquista entre 1936 e 1975. O filme é O Silêncio dos Outros. Hungria. Primeiro-ministro Viktor Orbán, de extrema-direita, tem acontecido protestos contra a reforma trabalhista na Hungria e apresenta uma aliança com Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Agora vamos resolver um exercício. Em 2019, na Andalucia, um evento político chamou muita atenção. Foi, vamos lá, um referendo separatista pela independência da Andalucia. Mentira, visto que nós temos movimentos separatistas na Espanha, na Catalunha e no País Basco. Vamos para B? A vitória do partido Vox, de extrema-direita, com inspiração franquista, na Andalucia. Verdade. Vamos a C? A declaração unilateral de independência da Catalunha ante o governo central espanhol. Não. Na Catalunha aconteceu um referendo pela independência e agora em 2019 nós temos o desenvolvimento de uma crise política entre o governo local catalão e o governo central espanhol. Vamos a D. A vitória do partido Vox, de extrema esquerda, errado, com inspiração stalinista na Andalucia. Vamos a E. A vitória do partido Podemos, de centro-esquerda, com inspiração franquista no País Basco. Errado, o partido Podemos é um partido de centro-esquerda, portanto ele não tem inspiração franquista, tem mais inspiração social-democrata. Portanto, concluímos esta aula de relações internacionais que se concentrou em países europeus.